Então, a gente tem aqui, foi discutido durante essa semana inteira, né, como que ia ocorrer esse reajuste, nessa reoneração de impostos federais sobre os combustíveis, e você teve aqui que foi feito um reajuste numa medida menor do que era esperado, inclusive, pelo mercado, né? Você teve também uma ajuda boa que a Petrobras acabou anunciando ontem, um corte dos preços, ou seja, um corte dos custos na refinaria, então o impacto vai ser um pouco menor do que a gente estava imaginando. A gente tem o gráfico aqui para mostrar como que vai ser, por exemplo, o reajuste da gasolina. É o outro gráfico, gente, esse daqui é o superávit primário. Aí, obrigado. Então, a gente tem aqui como que vai ser o reajuste. A gente teria, então, que você teria um aumento que representaria 0,47% do PIS/COFINS, né? Junto com esse reajuste. Para o etanol, só para explicar para vocês, esse reajuste vai ser de 0,02 centavos, né? Então 0,47 centavos da gasolina e 0,02 centavos do etanol. A diferença entre gasolina e etanol continua a mesma, o que mudou é a alíquota, que a alíquota está menor nesse momento. Com a queda do preço do combustível, você tem então que vai ser então tem um reajuste de 0,13 centavos menor. Então o que vai vir na bomba para você, consumidor? Vai ser um aumento de 0,34 centavos, que deve aumentar na bomba para vocês, não deve aumentar mais do que isso. Então também fica esperto em relação a isso. Então, esse é o reajuste que vai ocorrer a partir de hoje, depois de toda essa discussão, né? E aí vamos ver os próximos passos, se vai ter a discussão sobre como vai ser o PPI, se vai ter uma nova onda de reajuste, porque a alíquota foi bem menor do que estava todo mundo esperando, então você teve então um certo ganho em relação a isso. Então, vamos ver quais são os próximos passos disso. Eu acho que tem duas coisas importantes para a gente falar. O primeiro é que tem um fato que jogou a favor do governo, né, agora, no curto prazo, como o André estava falando, que foi a queda do preço do barril de petróleo. Eu até pedi para... Eu mandei um gráfico no começo aqui da nossa conversa para a produção, não sei se eles têm, podem colocar na tela, mas se você... Aí, ó, esse gráfico. Então, se você for ver, o preço do barril de petróleo, ele está nos níveis mais baixos aí, próximo dos níveis mais baixos do último ano, né? Desde o começo ali do conflito entre Rússia e Ucrânia, vocês vão ver que... E está numa faixa que é a faixa que, se nada, enfim, piorar em relação a essa questão geopolítica no mundo, é a faixa que a OPEP tenta manter os preços do barril de petróleo entre 60 e 80 dólares. Então vocês vão ver que é uma faixa onde ele já está oscilando há algum tempo ali, entre esses 60 e 80 dólares. Ele está mais perto da parte de baixo dessa faixa agora, né, nessas últimas semanas, por isso o governo teve essa possibilidade de fazer essa queda. Mas isso não impede que nas próximas semanas isso possa voltar para 80, você possa ter um conflito maior surgindo ali enfim, ou dali ou em algum outro lugar, e o governo tem que reajustar para cima. Tem um outro ponto importante também, que tem uma notícia que o governo pretende, por alguns meses, isso deveria ser uma coisa, enfim, perene, né, taxar a exportação de óleo cru para poder subsidiar um pedaço, né, do preço dos combustíveis aqui. O que acontece no Brasil é uma vergonha, né, porque as grandes multinacionais do setor de petróleo e a própria Petrobras, elas exportam óleo cru sem serem taxadas por isso. Mas paga royalty, etc. Mas no mundo inteiro você tem tudo isso e tem também, né, essa taxação. E além de toda, enfim, no Brasil você tem um monte de moleza para essas empresas todas em relação a subsídios que são gigantes, né? Você tem um imposto de renda da pessoa jurídica que é diferenciado para as empresas do setor do petróleo. Então, são empresas que pagam muito poucos impostos para o Brasil em relação ao que essas empresas pagam no mundo inteiro. E no mundo, em vários lugares do mundo hoje em dia, você tem uma taxa que é cobrada nessas exportações, além do que já era tudo cobrado, que eles chamam de windfall taxes, né? Para poder compensar um pedaço do preço dos combustíveis na bomba. E a gente não está nem falando do windfall tax no Brasil, está falando só de começar a taxar alguma coisa aí no curto prazo. Então a gente deveria dar menos moleza para essas empresas estrangeiras no Brasil, que ao fim e ao cabo estão tirando, né, riqueza que a gente tem debaixo aqui do nosso
subsolo e que deveria ser riqueza de todos os brasileiros e brasileiras. André, você vai trazer para a gente também esse alarde aí, ao contrário, né, do alarde do mercado financeiro. O primeiro mês do governo Lula teve superávit de 78 milhões, né? Outra notícia que você traz para a gente hoje. Milhões não, Vivian. Bilhões, perdão. Bilhões, então Boa. o superávit é maior ainda. A gente tem, assim, qual que é a grande notícia, né? A palavra da moda, né? A palavra do começo do governo Lula é o risco fiscal, né? O que nem eu vi outro dia é o primo Faria Limer do Fantasma do Comunismo, risco fiscal, né? Então toda hora tem alguém falando do risco fiscal, risco fiscal. Aí vem o primeiro mês do governo Lula e mostra que nada, absolutamente nada mudou em relação ao cenário fiscal. Continuamos com superávit está em torno de 1,24% do PIB, então não teve alteração nenhuma. A gente teve o melhor resultado primário num mês, que é esse de 78,6 bilhões desde 1997. A gente teve queda da dívida líquida, que é o maior indicador para a gente ver a saúde das finanças públicas. A gente teve queda da dívida bruta também. Então, em qualquer indicador fiscal que você olha no primeiro mês do governo Lula, a gente tem que a situação não mudou. E se você quiser forçar a barra, você fala que mudou. Você fala, não, até melhorou a situação. Então, esse tal de risco fiscal, esse alarde de risco fiscal que o mercado está falando, não, a gente não pode mudar os juros por causa que o cenário fiscal está muito conturbado, está muito complicado. A gente está com muito medo, e a gente já mostrou aqui, inclusive a gente cansou de mostrar no passado que durante o governo Lula não teve nenhum problema fiscal, o superávit foi todos os meses ocorreu. Então, mais uma vez, a gente tem que mudar, a gente tem que reforçar e mostrar, olha, essa coisa do risco fiscal é apenas uma história que eles estão tentando contar para eles tentarem fazer a pauta econômica deles darem certo. Eles estão acostumados com essa pauta econômica desde o governo Temer, então eles estão mandando na pauta econômica do governo, e eles querem continuar fazendo isso, então eles ficam fazendo esse alarde, mas a gente tem que mostrar, ó, nos outros canais não mostra, aqui a gente mostra, as contas públicas estão tranquilas, não existe risco fiscal nenhum, Vivian, Eduardo e William. Edu? Não, é isso aí, é muito importante mostrar esses dados e falar também que muito do superávit fiscal que foi anunciado e propagandeado aí pelo Guedes, pela turma do Bolsonaro, não era estrutural, né? Era fruto primeiro de uma arrecadação maior por conta da inflação, né? Quando a gente fala de superávit primário, aí não entra os juros da dívida, mas quando você olha o resultado total, algo que beneficiou eles também foi que o Brasil ficou com taxa de juro real negativa durante um tempo, ficou com uma taxa de juros lá em 2% durante a pandemia e ficou com uma inflação acima de 10%, que aumentou muito a arrecadação, por causa da venda também de vários ativos que são ativos nossos, como a Eletrobras, por exemplo, que são coisas que não são estruturais, o dinheiro entra uma vez e não entra de novo, vários ativos da Petrobras, por exemplo, distribuição de dividendos completamente fora do padrão das outras empresas do mundo, por exemplo, da Petrobras, que teve uma distribuição de dividendos gigantesca no ano passado. Então, você tem muitas coisas que não se repetem, né? Então, a gente olhar esse janeiro dessa maneira, sem muitos eventos assim atípicos, é uma boa notícia mesmo, porque muito do que se viu no governo Bolsonaro e foi propagandeado não foi estrutural, foi conjuntural, né? André, querido, obrigada. A gente se encontra de novo amanhã por aqui. Um grande abraço para você. Até amanhã. Um abraço, Vivian. Um abraço, William. Um abraço, Eduardo. Amanhã ao vivo, amanhã presencial. Boa. E tudo sobre economia, você já sabe, né? Abraço, André. icleconomia.com.br.